E ele sabia que haveriam consequências. Os seus erros estavam agora materializados, né? Uma gravidez indesejada, a morte de uma pessoa que era tida como seu amigo. Isso não tinha mais como reverter. As consequências estavam todas ali, as consequências do pecado dele. Mas mesmo assim, Davi, quando ele confessa, ele se quebranta para o Senhor, ele recebe o perdão. E ele era íntimo de Deus, ele recebeu esse perdão e entendeu, ele sentiu esse perdão. E a partir daí ele descansou. Uma boa tarde a vocês, meus amigos, aqui, Guilherme Carrijo, Boa tarde. Caio Reis, Boa tarde. nossos amigos aqui que fazem parte do Ancionato, mas também são da comunidade jovem. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para recapitularmos a lição, nosso guia de estudos, a lição de número 4. Né? Você que está nos acompanhando, esse é o projeto Sala 1. Então, que você possa, mais uma vez, se sentir bem aqui conosco. Nós iremos recapitular a lição de número 4 e você é o nosso convidado especial. Mas antes disso, eu quero convidar mais uma vez aqui o nosso amigo Caio, para que ele possa estar aqui orando, pedindo as bênçãos de Deus sobre esse estudo. Então, oremos. Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos aqui reunidos mais um dia em Tua presença. Estamos reunidos buscando aprender mais de Ti, buscando que o Teu Espírito habite em nós. E é isso que te pedimos neste momento, Pai. Que Teu Espírito abra nossa mente, abra o nosso coração e que possamos ser instrumentos através de Ti para meditar mais na Tua palavra e levar outros também a meditarem sobre ela. O Senhor nos deu o dom do Teu Espírito, é o que te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Então vamos seguir aqui, né, Guilherme? Pastor, antes de seguir, posso quebrar de novo o protocolo? Pode. Eu estou sempre, né? Praticamente todos os programas aqui eu falo desse tal do protocolo quebrado. Mas o pastor comentou sobre o nome do projeto, Sala 1. Sala 1. Eu queria chamar a nossa igreja, os nossos espectadores a refletirem, né? O nome, vocês se lembram, no primeiro projeto, no primeiro programa que a gente lançou, ainda não existia, a gente não tinha comentado aqui, quando a gente gravou. Mas tem um propósito isso, né, pastor? Quando a gente fala em Sala 1, é a primeira sala de escola sabatina do IASP que você vai assistir. Então, assim, sempre a gente lança os comentários uma semana antes do sábado de estudo, né? Quando a semana de estudos começa, você já tem o comentário lançado. Então é a primeira sala e é onde a gente vai unificar aqui, ó, Departamento Jovem. Nas semanas anteriores a gente teve aí a presença do Wagner Teoro e vamos ter outros convidados, unificando vários departamentos da Escola Sabatina dos ministérios da igreja. Então, por isso aí, a Sala 1, né, pastor? É isso aí. A Sala 1, ela tem esse intuito, né, de reunir, né, e de unir a todos os departamentos aqui da igreja, mas nós estamos à frente aí com a comunidade jovem do NASP Hortolândia, por isso nós estamos com o nosso convidado especial aqui, né, Guilherme? O Caio, que vai também estar conosco, né? Caio traz seriedade para a coisa, seriedade, viu? né? Responsabilidade aqui. Mais ou menos, mais ou menos. Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo. Quero que você também se sinta bem em meio aqui a tudo que nós estaremos apresentando. E escreva aí também nos comentários, participe. Se você tem alguma dúvida anterior, né, a esses estudos que nós falamos, fique à vontade, participe também. E quero desde já pedir para que você possa compartilhar o link aqui da Sala 1, também do projeto, para que outras pessoas também possam participar e assim serem impactados também com a palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, Caio. Diz assim aqui no nosso estudo de número 4, né? O custo do descanso. O verso diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículo 10, né? Nós temos aqui essa expressão sendo mostrada aqui por Davi, no seu salmo, o salmista Davi, e nós queremos aqui já tocar a bola aqui, né, Guilherme, para o Caio. Caio, como é que você pode, desde já, nos apresentar aqui também essa ideia de que o salmista fala sobre este coração puro e renovado na presença de Deus? Exatamente. Uma coisa legal que a gente consegue conciliar, e a lição traz para a gente fazer isso também, é conciliar tanto o Salmo 51, que é o verso principal da nossa lição, com também a história de Davi em si, do qual esse verso de Salmos foi derivado, né? Que fica lá em 2 Samuel. E lá conta uma história assim que a gente, olhando para a Bíblia, a gente pensa, nossa, mas por que um personagem tão importante, que Deus dizia ser um segundo o coração dele, e a gente vê a relação lá de 2 Samuel, também com esse Salmo 51, que na verdade é o contexto do porquê que Davi escreveu este salmo, né? Um homem assim, como Deus dizia, segundo o coração dele, um homem tão importante na história de Israel também, um dos principais reis, se não o principal, e a gente vê o momento que ele passa e por que Deus decidiu relatar isso na Bíblia.
E a gente vê aqui, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. A gente sabe hoje, tendo as condições e toda a Bíblia disponível, de que nós somos pecadores e continuamente pecadores, pela nossa natureza. E Deus tem que fazer o trabalho em nós através do Espírito Santo. E isso foi uma coisa que Davi aprendeu na prática de maneira mais difícil. Ele foi exposto ali, o pecado dele que ele cometeu, que nós vamos ver em 2 Samuel, ele foi exposto de uma maneira que ele reconheceu ali a necessidade, a extrema necessidade e a completa insuficiência que ele tinha se ele continuasse agindo e procedendo sem a companhia de Deus. Ok, esse descanso, né, Caio, pelo que você está abordando e apresentando para nós, né, Guilherme, tem a ver também com esse descanso mental, né? Esse coração aqui puro e renovado, nós sabemos que tem a ver com a razão, né? É por isso que a lição ela vem falando sobre o custo, né, de ser pago por algumas coisas. Hoje nesse mundo que nós estamos vivendo, nesse contexto, né, diferente do tempo ali de Davi, você consegue ver bem claramente na lição de sábado falando sobre isso, né? Falando sobre o custo de ter um pouquinho de paz. Eu queria jogar aqui agora para o Guilherme, né, essa ideia que nós vemos sendo apresentada aqui hoje nessa geração pós-moderna, que está correndo atrás, né, realmente do seu sonho, sonhos, objetivos, né, suas ambições, como nós falamos com o Wagner Teoro na lição anterior, nós vemos que esta ambição traz também consequências. E estas consequências nós vemos que muitos estão pagando para ter alguns minutos de paz. Como que é isso aí, Guilherme? Como é que... Ô pastor, eu gosto de olhar para essa história, principalmente para esse verso, Salmo 51:10, como um spoiler. Esse salmo, ele dá um spoiler para a história que a gente vai comentar aqui durante os próximos minutos, né? Ele é o fim, ele é o fechamento da história, depois de alguns desdobramentos não muito felizes da parte do rei Davi. E aí a gente percebe uma coisa que quando Davi, de fato, ele chega nesse ponto aqui, do verso de Salmo 51:10, finalmente ele entendeu o custo do descanso. E daí eu vou falar aqui para a sala, para a nossa sala virtual, descanso é um assunto caro para Deus. Descanso é um assunto bem caro para Deus. Deus, ele levanta o assunto de descanso desde a fundação do mundo, na instituição das 24 horas sabáticas. Por que é tão caro? Porque ele está intimamente relacionado com diversas áreas do nosso pensamento, com diversas situações que envolvem a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, e foi justamente aqui que o Davi ele aprendeu essas lições, justamente nesses tipos de saúde que Davi aprendeu. Aqui, a lição ela faz uma provocação no início, demonstrando que a gente vê aí alguns promotores, né, de autoajuda falando que esse descanso, essa paz interior, na verdade é algo que depende só de você, só da sua escolha. Né, é uma questão de planejamento, né, o texto diz aqui. Quando a gente considera isso honestamente, a gente percebe, na verdade, a nossa incapacidade de trazer o verdadeiro descanso ao nosso coração, independente das nossas escolhas. Porque, a partir do momento que a gente consegue fazer as escolhas corretas, vamos dizer assim, o descanso vem como uma consequência da instrução do Espírito Santo no nosso coração, falando do nosso coração. E aí sim vem descanso, por quê? Não adiantaria nada a gente, de uma hora para outra, resolver as nossas questões e escolher coisas corretas sem ter o perdão para o histórico, para o passado que ficou. Muito bom. O interessante é que nós podemos observar na fala aqui também do Guilherme, né, Caio, que são escolhas. As escolhas que nós fazemos podem trazer algumas consequências, e consequências de paz, né? Eu queria também aqui jogar para vocês aqui agora essa ideia, né, que nós temos de quando vemos aqui o rei Davi também tomando uma decisão, e essa decisão, na verdade, não fez com que ele encontrasse a paz, né? Foi ao contrário, né? E o texto ali em 2 Samuel 11, capítulo 11, versículo de 1 a 5, é bem claro, dizendo essa história. Você que está em casa, está nos acompanhando também, conhece essa história muito bem, sabe o que está sendo relatado aqui. Mas o interessante, eu queria só ler aqui, Caio, antes de você poder fazer sua abordagem também, que diz assim, ó: em uma agradável noite de primavera, o inquieto rei Davi caminhava no terraço do seu palácio. Ele deveria estar junto do seu exército, do outro lado do Jordão, liderando o povo de Deus para derrotar os amonitas e finalmente trazer paz ao reino. O fato
o fato de que Davi não estava aonde deveria estar, abriu a porta da tentação para ele. Olha só que interessante. Então nós vemos aqui que Deus já tinha, na verdade, dado um local para que ele pudesse estar, né? E aí ele, com as suas escolhas, preferiu estar em outro lugar, né? E aí você sabe aí na história, eu quero que vocês possam discorrer um pouquinho aqui para os nossos amigos que estão aí em casa. Essas escolhas, Caio, na sua opinião, essas escolhas que cada um de nós fazemos e carregamos também, como falamos ali das raízes, né, um pouquinho, você acha que nesse momento elas interferem no descanso psicológico, emocional, físico que cada um de nós carregamos nesse momento que nós estamos vivendo? Sem dúvida, pastor. Só para relacionar um pouco nossos ouvintes aqui com a história de Davi, o pecado que ele cometeu ali, a questão de ele estar onde ele não deveria estar, está muito relacionado também com o contexto histórico de que naquela época os reis, os generais, os comandantes, eles estavam junto do seu exército na guerra. Eles estavam lá combatendo, eles estavam pessoalmente lá para liderar. E ele, em vez de estar lá, ele estava ali no seu palácio, ali sobre a influência do ócio, e o ócio a gente sabe, uma mente que está vaga, sem ter muita coisa o que fazer, a gente acaba sendo suscetível às ações de Satanás. E assim aconteceu com Davi também. Um dia ele estava lá no terraço do palácio dele e ele viu algo que o chamou a atenção. E assim, já vamos voltar para a história de Davi, mas um dos cursos que a gente tem hoje em dia, relacionados ao descanso que a gente procura, quando a gente vai procurar esse descanso no mundo, a gente só encontra a fuga da realidade. Se você está, por exemplo, numa rua cheia de pessoas e barulho e carros buzinando, você vai colocar o quê para sair, para fugir dessa realidade? Coloca um fone de ouvido, tenta se esquivar ali daquele barulho, só que isso é uma fuga da realidade. Você pode se sentir ali meio que solitário, mas você também vai estar lá na rua e a realidade mesmo é que ela toda está barulhenta, apesar do que você está sentindo naquele momento. Então a gente já tem o primeiro passo aí, que é o nosso sentimento não baliza o que está realmente acontecendo, onde realmente nós deveríamos estar. E assim aconteceu também com Davi. Ele deveria estar lá na guerra, comandando seu exército, mas ele estava lá no palácio. E pode falar, Guilherme. Eu estava me controlando aqui, porque eu queria interromper, mas falei, não, tava legal esse fluxo do Caio. Davi, realmente, ele estava no lugar errado, na hora errada, com o foco errado, mas isso não aconteceu de uma hora para outra. Exatamente o que o Caio estava falando. Isso veio sendo construído. O Davi veio, ao longo de alguns anos, recebendo influências e escolhendo, ao invés de, por exemplo, nesse caso, ao invés de estar lá na frente do exército, escolheu ficar descansando no palácio. Na hora errada, lugar errado, foco errado. E assim, é uma coisa o ponto crítico dessa situação é que quão maior for a sua posição social, mais influência negativa você vai estar propenso a receber. E assim aconteceu com Davi. Como o Guilherme disse, ele estava numa posição social onde tudo que vinha para ele, ou era para gerar interesse das pessoas nele, ou para ele se interessar por essas coisas. E geralmente, quando alguma coisa fugia do foco ali, talvez ele tivesse o procedimento de ir para Deus para saber, Deus, é isso que eu tenho que fazer ou não? Talvez com as pessoas ele elogiando e falando, nossa, Davi, seu palácio é incrível, você é um ótimo rei, e inflando o ego dele, talvez ele ali começasse a nascer no coração dele um sentimento de autossuficiência. Talvez eu não precise consultar a Deus para resolver essa questão. Talvez isso aqui é tão pequeno, para mim, eu consigo, eu dou conta, eu já fiz outras vezes. Deus me ajudou, eu já sei como é que eu tenho que fazer agora. E às vezes não é assim que as coisas acontecem, né? E olha só, Caio, pastor, peraí. Vai lá. Não, a gente pode seguir, mas olha só, Caio. Davi, ele escolhe alguém e manda alguém para assumir o lugar dele, onde ele deveria estar. E enquanto ele está no lugar que ele não deveria estar, ele começa a querer estar no lugar de outro. Isso é meio profundo, né? Vou falar de novo aqui, para de repente o nosso espectador pegar. Davi, ele escolheu alguém para fazer o lugar dele, para assumir a posição dele. E enquanto ele não fazia então a posição que Deus tinha designado para ele, ele teve tempo e começou a escolher assumir o lugar de outro. O interessante também, para que a gente possa abordar agora nesse momento, vocês dois falaram duas palavras-chave aí, né? O Caio aqui também. Essa escolha de outro, né? Estar à frente daquilo que foi idealizado por ele, né? Mas não por Deus. Porque os reis, né, eles viviam ali, o povo de Israel estava abaixo de uma monarquia. Então, as leis que eles colocavam para que o povo pudesse cumprir, não necessariamente eles deveriam cumprir.
Mas Deus instituía um profeta para falar com ele também, para fazer com que ele andasse ali meio que nos trilhos, né? Ele não saísse dos trilhos. Mas, como você mesmo falou, Caio, né? Talvez essas palavras de ser um bom rei, de ser segundo o coração de Deus, e estar ali, né? Inflando o seu ego também, fez com que ele pudesse agora praticar as suas próprias leis ali. Dizer, não, isso aqui para mim não tem problema, porque os outros reis, né? Tanto que o seu filho não vai ter só uma esposa. Mas veja só, o filho dele não vai ter só uma esposa. Mas o interessante aqui é que nós vemos, e eu queria também jogar aqui para vocês e para o nosso pessoal que estará em casa aí, nos acompanhando também, o interessante é que nós temos aqui a lei, né, ela sendo exposta na lição aqui como um método de proteção. É algo que protege, né? A gente sempre fala sobre as leis de trânsito, como damos esse exemplo aqui, né, de estarmos andando sempre cumprindo as leis de trânsito, você vai bem. Mas ela não te livra de um acidente, né? Da mesma forma, eu queria jogar aqui para vocês, é esse aspecto da lei aqui, né? Vocês acham que a lei, ela é uma escolha? Olha só, olha a pergunta agora. A lei, ela é uma escolha que eu posso fazer, né? Eu quero seguir a lei, eu tenho essa escolha, ou vocês acham que a lei, ela é algo imposto, né, por Deus sobre o povo? O Caio pode responder essa pergunta. Eu ia dar a preferência para os mais velhos, né? Mas assim, a lei de Deus, ela está. E como Deus é, assim, o onipotente, é aquele que criou todas as coisas, então a lei existe como uma expressão do caráter dele, e a gente pode olhar para a lei, talvez, de uma maneira como se ela fosse ofensiva para nós, porque nossa natureza é uma natureza de pecado. Então, pela nossa natureza, a gente olha para a lei e fala, não, aquela lei está me agredindo. Mas aí você tocou um ponto importante. Por que a Bíblia diz, em tantas partes, também nessa lição dessa semana, que a lei nos protege? Do que a lei nos protege? Como? Que forma a lei nos protege? Se a gente for analisar a história que a lição traz, a história de Davi, a gente vê que ele fugiu da lei. Se ele não tivesse fugido da lei, todos os fatos que foram seguidos, da primeira quebra da lei que ele cometeu, não teriam acontecido. Primeiro, a gente citou as pessoas que Davi quis colocar no lugar dele, e que ele quis tomar o lugar. Só citando os nomes, ele colocou Joabe como líder do exército, mas ele quis tomar Batseba, que era esposa de Urias, que era um dos seus soldados, ele quis tomar esses lugares. E aí nós vemos que, ao Davi tomar o lugar, ou querer tomar o lugar dessas pessoas, ele se colocou numa posição de tomar o primeiro pecado ali. E ele tomou Batseba, a mulher de Urias, e depois de um tempo ele ficou sabendo que ela estava grávida. Ou seja, o primeiro elo de toda essa corrente de pecados que se sucedeu na vida de Davi estava se formando ali. E depois, para tentar consertar esse pecado, ele chamou Urias da guerra, ele veio, ele ficou ali no palácio do rei, só que Urias era um cara tão honrado que ele não foi para a casa dele enquanto todos os seus outros companheiros de guerra estavam lá no exército. Ele falou, não, eu vou ficar aqui, onde eu devo, eu não posso me dar ao luxo, eu não posso me desonrar ao nível de voltar para casa e encontrar lá a minha esposa, enquanto meus companheiros estão na guerra. E Davi não contava com isso. Então Davi partiu para o terceiro ato de todo esse elo de pecados que sucedeu a partir de um equívoco dele de ficar no palácio, de se sentir ocioso ali. Ele foi e mandou Urias para morrer na guerra, de maneira intencional. Assassinato, né? Assassinado pelas mãos de outros, mas praticamente através do mando de Davi. Então, beleza. Pelo que está sendo colocado aqui, e aqui a lição vem falando, mas veja só, o ato de pecar conscientemente, né? Existe alguma diferença nisso aí, Guilherme? Você acha que quando Davi, ele faz meio que um plano, né? O que o Caio está apresentando aqui, né? O que vocês estão nos apresentando para mim, que estou aqui, para o pessoal que está em casa, é que houve um plano de Davi, né? Você acha que isso fez com que ele despertasse a sua consciência do erro que ele cometeu, ou você acha que não, que mesmo assim ele continuou vivendo a mentira da forma que ele planejou? O pecado, ele faz isso com a gente, né, pastor? Quando a gente erra, muitas das vezes, não foi de um dia para o outro, não foi de uma hora para outra o erro. O erro vai sendo construído, né? É alguma concessão que a gente faz, no caso de Davi, várias, e aos poucos que ele constrói essas concessões, ele constrói esse pecado, esse emaranhado de mentiras, ele não vê saída, ele não vê uma forma de se desvencilhar, a não ser pecando cada vez mais. E aí ele vai se afundando nessa lama de pecados, e para ele não estava fazendo nada de errado. Apesar de ter a consciência o acusando, para que ele então tentasse buscar outras
outras formas de apagar o pecado dele. Ele sabia que era erro, mas não a ponto de fazer uma conversão. Não a ponto dele mudar a trajetória. Houve um remorso, Um mas não remorso, houve talvez. um arrependimento, é Não isso? chegou nesse arrependimento. O arrependimento vem daqui a pouco, que acho que é o próximo ponto, né? Na hora que o profeta chega para Davi e usa uma parábola, né? Conta uma história. Eu queria ouvir essa parábola aí, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia aí, se você pode, não toda, né? Que nós não temos o tempo para contar toda essa parábola, essa história aí que o profeta Natan fala para Davi. Mas eu gostaria de ler aí, né? Alguém possa ler, um de vocês dois. É 2 Samuel capítulo 12, versículos 6 e 7. Quem pode ler aí? Então vamos lá, pastor. Vamos começar pelo verso 1. Sim. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número. Vou continuar aqui no 3. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Nós vemos aqui já, né, não temos todo o tempo para ler toda a parábola, né, mas queremos enfatizar que ele começa a fazer uma analogia, né, que Davi estava sendo ali também, naquele momento, né, sendo representado, né, nessa história que Natan não queria falar diretamente para ele, né. Natan usou dessa parábola para que ele pudesse ter uma resposta. Vamos ler aqui a resposta. Vai lá, Caio. Exatamente. Aí no verso 5 começa Davi já ali se acender o seu furor, né? E disse: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então vem a resposta de Natã a Davi, que diz: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Deixe a casa do teu Senhor e as mulheres de teu Senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria muito mais. E a gente vê todo a questão que Deus colocaria em jogo para abençoar Davi, e ele abriu mão por causa desse pecado. E essa história é interessante porque ela casa muito com o passado de Davi. Como você disse, essa história estava intrínseca na mente de Davi porque ele era um pastor. Então, tudo que Deus usou ali para que Natã passasse para ele, o profeta Natã passasse para ele, impressionou a mente dele de tal jeito, de tal forma ali, que ele meio que se colocou na história. Ele falou: não, se isso acontece comigo, eu sendo como pastor, eu iria cobrar, ia ser digno de morte o rapaz que fez isso com a tal cordeira. Ele ia ter que pagar o quádruplo do que ele consumiu ali, de forma vil, talvez. E a gente vê que, no momento em que Natã fala, esse homem da história, o que fez tal abominação, é você. Neste momento, a ficha de Davi cai. E ele percebe: eu entendi agora eu entendi. Antes ele talvez tentasse corrigir o rumo, fugir da realidade. A realidade era que a Batseba estava grávida. Ele tentava fugir dessa realidade, como se o filho fosse de Urias agora, que já era morto. Ele tentava fugir da realidade para se conformar ou tentar se encaixar, mas por medo das consequências. Porque ele saberia que o povo, vendo que o rei tomou a mulher de um outro, ele saberia que aquele que toma a mulher de outro era digno de morte. Mesmo ele sendo rei, talvez essa regra se aplicasse a ele também. E talvez ele perdesse a mão ali do reinado. Então, no começo, por medo das consequências, ele tentou corrigir a rota. E como o Guilherme bem disse, quando um pecador tenta corrigir a rota sem Deus, a escalada só vai ser de pecado atrás de pecado, não vai ser de pecado atrás de um renovo ali, de um descanso. Ok, olha que interessante, né? Mas veja que nessa história aí aparece um contexto-chave, né? Que eu trago muito para mim, né? Nós vemos que Deus utiliza um homem para revelar algo que estava oculto. Olha só, Davi até então não imaginava que outras pessoas sabiam daquilo que ele havia feito, né? E Deus utiliza um profeta para que aquele profeta revelasse naquele momento o que ele havia tramado, né? Todo o seu plano para que ele pudesse ficar com Batseba. Mas veja só, Guilherme, a pergunta seria essa, né? Hoje, como nós podemos também ver esse ato de Deus se revelando a nós quando nós estamos errando? Pastor, de uma forma bem parecida, bem semelhante com o que aconteceu aqui com Davi, Deus ele tem, através dos seus mensageiros, né, através da sua palavra, as notas de repreensão que a gente precisa. Davi, no caso, ele estava tão seguro e tão certo no seu erro, é estranho isso, né? Mas ele estava tão seguro no seu erro, que mesmo com a história ilustrada que o Caio acabou de explicar e falar, ele não tinha entendido, né?
Tanto que ele respondeu, certamente passível de morte, né? E, no entanto, depois que o profeta Natan esclarece, né, dá mais uma nota de esclarecimento ali para ele, Enfatiza, né, ali. enfatiza, abre, né, não tinha como deixar mais claro do que isso. É você, ele fala assim, o Natan, né? E aí, a repreensão de Natan, uma repreensão direta de Natan, tocou o coração de Davi. É isso que a lição fala, a Bíblia fala. Aí sim, Davi teve a sua consciência despertada, porque ela estava adormecida pelo pecado, mas nessa repreensão a consciência foi despertada. Aí ele se arrepende do seu pecado. Aí ele começa a mudar o caminho, muda a rota. O GPS do Davi ali numa hora falou assim, vamos reprogramar aqui agora. Mas há um perdão realmente ali, ele é perdoado, ele é esquecido por Deus. Como é que a gente consegue entender isso aqui, essa parte aqui? Será que tem algo novo sendo aplicado na vida dele quando ele confessa esse pecado? O que vocês podem falar aí um pouquinho? Na sequência, pastor, da confissão que Davi faz, e ele escreve isso em Salmos, né? Deixa eu pegar qual Salmo? Salmo 51, Sim. né? Na confissão de Davi, ele é perdoado. É óbvio que a gente tem que separar aqui as consequências, né? Algumas consequências das escolhas de Davi com o perdão. São coisas totalmente diferentes. Davi, a partir do momento em que ele confessou, ele foi perdoado por Deus e ele sentiu o perdão de Deus. Ele sabia que Deus o havia perdoado. Ele depois de ter confessado o seu pecado e ter escrito o salmo, provavelmente, ele descansou em Deus. Descansou no perdão de Deus. E ele sabia que haveriam consequências. Os seus erros estavam agora materializados, né? Uma gravidez indesejada, a morte de uma pessoa que era tida como seu amigo. Isso não tinha mais como reverter. As consequências estavam todas ali, as consequências do pecado dele. Mas mesmo assim, Davi, quando ele confessa, ele se quebranta para o Senhor, ele recebe o perdão. E ele era íntimo de Deus, ele recebeu esse perdão e entendeu, ele sentiu esse perdão, e a partir daí ele descansou. Eu queria deixar aqui para vocês, agora para o Caio, para a gente já ir caminhando para o nosso final aqui, né? Tem uma pergunta muito relevante aqui na lição, falando assim, ó. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam, né? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Por que o pedido de Davi, mesmo depois de seu pecado, foi tão diferente? O que você me diz aí, meu amigo Caio Reis? Ah, sim. Só para a gente refrescar a memória aqui, quando Adão e Eva pecaram, a gente lembra que Deus entrou no jardim e eles se esconderam de Deus, com medo de Deus ali. E a gente vê que quando Davi reconhece o pecado, reconhece que ele se afastou de Deus por meio do pecado, ele parece que ele faz o oposto, ele corre para Deus, ele vai em direção a Deus. E é isso que o pastor perguntou agora. Por que um procedeu de uma forma e os outros procederam de outra? A gente tem a ideia de que Adão e Eva, eles já viviam em comunhão com Deus ali. Eles não tinham nenhuma influência de pecado no âmbito onde eles viviam. Então, o contato com Deus e o medo, talvez, depois do pecado deles morrerem, porque eles sabiam que esse era o preço a se pagar, talvez tenham feito com que eles se escondessem. Mas para Davi, não. Para Davi, tudo que ele convivia com Deus, todos os momentos que ele estava em contato com Deus, eram os pequenos momentos de vislumbre da eternidade que ele tinha. Então, cada momento que ele tinha com Deus, ele enchia a sua vivência de plenitude, não só plenitude de uma consciência tranquila, um descanso, né? Que é o que a gente está comentando aqui agora, mas também uma consciência de propósito. Ele tinha plena consciência de propósito quando ele estava com Deus. E isso se perde no momento que ele reconhece seu pecado. Então, nesse exato momento, ele fala assim, não, eu quero voltar à condição que eu estava. Eu quero voltar à condição de, não, Deus, eu estou aqui, eu sou um instrumento seu, eu sei onde eu tenho que estar, e eu quero voltar a ter os vislumbres da eternidade que eu tinha quando eu estava com o Senhor. Que bênção, né? Nós já estamos indo para o nosso final aqui, mas eu gostaria de fazer aqui com vocês, né? Algo como nós fazemos sempre aí na nossa lição, no nosso repasso. E aí eu queria que o Guilherme aqui abrisse a Bíblia aí, em 1 João capítulo 1, 9, e o Caio em Salmo 51, versículo 17. Nós já falamos aqui, mas nós já estamos indo para o nosso final. Eu gostaria que você também, que está aí em casa, está acompanhando a nossa transmissão, tem participado já há alguns dias, né, desse repasso da lição, desse estudo diário da Bíblia, né, pudesse acompanhar conosco aqui também, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bênção. Agora o Caio, 51, 17. Salmo 51, 17, diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus.
Que bênção, né? Nós vemos aqui que temos uma relação, uma correlação também desses dois textos, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, né? E algo que ficou muito aqui na minha mente, depois que eu li essa lição, está aqui também na lição de quinta-feira, né? Se você quiser acompanhar com a gente aí, para a gente ir para o final, diz uma técnica japonesa, né? De refazer ali os vasos que são quebrados, né? Não sei se eu vou pronunciar corretamente, se não você escreve aí também, tá? Mas está dizendo aqui que o nome dessa técnica é kintsugi, tá? Se não pronunciei correto, você me ajuda aí depois, tá? É uma técnica que faz com que a cerâmica ela seja restaurada ali, né? E é isso que nós vemos nesses dois aspectos aqui que foram colocados. Quando existe um coração quebrantado, quando existe um arrependimento realmente. E o texto aqui que separei para falar aqui para você no final, está em Levíticos capítulo 14, versículo 14 também, diz assim, ó: e o sacerdote tomará um pouco de sangue da oferta da expiação da culpa, e colocará na ponta da orelha direita daquele que vai se purificar, sobre o dedo do polegar de sua mão direita, e sobre o dedo do polegar de seu pé direito. Veja só. Aqui, na verdade, era um ritual, uma cerimônia que era feito naquele momento para que a pessoa que pecou, pediu perdão dos seus pecados, ele era purificado por um sacerdote. Hoje, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanha, você sabe muito bem que o sacerdote que nós temos, que foi feito ali, se ofereceu como sacrifício, derramando o seu sangue, é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que derrama o seu sangue para que os nossos pecados possam ser purificados. Veja só, não importa qual o pecado nós cometemos, não importa o quão longe você foi e o que você está fazendo neste momento, mas faça como Davi. Davi, ele cometeu os seus erros, mas ele se arrependeu, tomou a decisão de ser purificado. E eu quero estender também esse momento para você, para que você possa ir ao encontro do Senhor Jesus, para que Ele também possa lavar os seus pecados. Amém? Feche os seus olhos, abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus, muito obrigado por nós aprendermos mais uma vez aqui, nesse estudo da lição, a respeito também do sacrifício vivo do Senhor Jesus para perdão dos nossos pecados. Muitos de nós que estamos aqui, somos como Davi, Senhor. Fizemos coisas erradas, continuamos em pecado, temos as nossas falhas, mas podemos também fazer como Davi, aceitar a nossa condição de pecadores que somos e nos arrepender. Então coloca, Senhor, em nós esse mesmo espírito, essa mesma decisão, para que o sacrifício de Jesus possa ser uma representatividade em nossa vida, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus oramos. Amém.